na cidade de Curitiba. Vamos visitar o técnico do coxa Jorginho. Planeta Kyomi, vamos lá! Dos pontos fortes do Jorginho como técnico, né? Quando algum time está sofrendo e não está indo bem, e Jorginho assume e puxa para cima, inclusive agora falou no Curitiba também, né? Mas para realizar isso, cada time, cada clube, jogador diferente, ou filosofia diferente, características diferentes, mas sempre conseguiu isso. Então, qual é mais importante para realizar isso? Como técnico, o que tem que fazer como coisa mais importante? Acho que a primeira coisa é você ter realmente um potencial nos jogadores. Ninguém consegue fazer realmente uma omelete sem ovos. Então é importante ter bons jogadores. E quando eu olhei o elenco, eu falei assim, a gente precisa de algumas contratações, foi o que aconteceu, né? A gente trouxe Zé Gabriel, a gente tinha apenas um meia atacante, que era o Friso, e o Ronier, que é uma possibilidade de jogar como meia atacante, mas a gente precisava de mais um meia atacante, a gente trouxe o Josué. Então, assim, com essas contratações, a gente viu que, principalmente com a entrada do Zé Gabriel, que você conhece muito bem do Vasco, ele deu uma sustentabilidade muito grande no nosso meio-campo, a gente mudou a forma de jogar, a gente passou a jogar num 4-4-2 quase que num losango, muitas vezes no 4-3-3. Então isso foi muito importante, né? De olhar para o grupo e falar, é possível, porque não adianta, tanto que eu não vou falar o nome da equipe, mas eu tive convite de equipes no início do ano, da Série B, e que hoje está com extrema dificuldade de sair da zona de rebaixamento. Então, isso é a principal. A outra coisa é que a minha experiência de vida, a minha vida fora do futebol já foi uma grande vitória. Eu passei por muitos obstáculos, então isso aí me deu uma capacidade muito grande de comunicação, naturalmente, com os atletas, de que é possível a gente vencer obstáculos independente se ele é muito alto. E a minha experiência como jogador, 20 anos como jogador e agora já 19 anos como treinador, contribui muito, porque eu falo a língua do atleta. Eu geralmente é olho no olho. Se eu tiver que trocar um atleta, automaticamente converso com ele e já faço a troca. E é sempre olho no olho, sempre com muita verdade. E o atleta gosta disso. E eu não sou um cara que dificulta a situação, né? Eu não faço nada muito complexo, porque eu sei que, por exemplo, existem atletas que têm uma leitura tática muito grande, mas tem outros jogadores que têm dificuldade de assimilar, por exemplo, três informações. Então, é isso. Com essa minha experiência, facilita muito a comunicação. E eu sou um cara que acredito muito no meu trabalho e na minha comissão técnica, e eu procuro fazer um bom ambiente aonde eu chego. Eu costumo dizer que os resultados trazem um bom ambiente e o bom ambiente te levam também aos resultados. Então eu junto todas essas coisas e o ambiente fica gostoso. O JP que está aqui, que é o nosso assessor de imprensa, sabe disso. O ambiente mudou, o ambiente está gostoso, está todo mundo feliz. Eu falo para meus jogadores, eu não quero que nenhum jogador entre em campo sem saber o que vai fazer. Você precisa saber o que você vai fazer, né? Se nós temos aqui alguns jogadores, não vou citar nome, mas jogadores que jogam em 2, 3 posições. Eles têm liberdade de trocar essas posições. O que eu preciso é só que você ocupe esse espaço. Se eu estiver marcando, eu preciso defender num 4-4-2, que é como a gente faz. Se eu estiver atacando, muitas vezes eu vou estar atacando num 2-3-5 ou num 3-2-5, empurrando 5 homens na última linha do adversário. Então eles precisam entender a forma que a gente treina isso. Lentamente, devagar, mostrando para eles posicionamento e ao mesmo tempo a gente solta nos momentos do jogo, que eu gosto muito de treinar assim, os 3 momentos do jogo ofensivo e os 3 momentos do jogo defensivo. Então, tudo isso trouxe para eles, em uma semana, eles entenderam o que eu queria e mesmo a gente não ganhando o primeiro jogo, nós fizemos um excelente primeiro tempo, que a gente poderia ter feito 2-3-0 no Botafogo de Ribeirão Preto.
nós tomamos um gol, a equipe já vinha desse processo sentindo muito quando tomava um gol e nós acabamos tomando o segundo gol. No jogo seguinte, para mim, quem decidiu o jogo foi o árbitro, porque ele expulsou o Robson injustamente, ele não merecia ser expulso, a gente estava ganhando de 1-0, eles conseguiram empatar mesmo com um jogador a menos, eles conseguiram empatar somente no final do jogo, a Ponte Preta. E nós perdemos ali 2 pontos e depois nós tivemos 3 jogos importantes, já que a gente não vencia fora, nós conseguimos vencer do Brusque, conseguimos vencer do Sport e vencemos em casa do Avaí. Então, trouxe de novo a esperança do torcedor e eu acho que é isso, porque imagina, eu chego aqui e falo, ó, é muito difícil, assim, então eu nem vinha. Se eu acho que realmente é muito difícil, eu nem venho. Eu sei que é difícil, mas é possível. Então eu gosto de desafios. Então, modo geral, imagino que técnico assumir time no meio de temporada é mais difícil do que início de temporada. Sim. Mas por essa experiência, personalidade ou filosofia, sim, para Jorginho parece que não é tão assim. A realidade é que minha última pré-temporada foi em 2016 com o Vasco. Eu tive 1 ano e 3 meses no Vasco. Então, eu tive uma pré-temporada no início do ano, preparando a equipe. Nós fomos campeões carioca invicto, você lembra? A gente entrou na Série B, ganhamos 4 jogos consecutivos. O Eurico Miranda ainda estava vivo e falou, nós vamos nadar de braçada, vamos ganhar muito bem. Eu falei, presidente, não é verdade. A gente precisa de jogadores mais jovens. Nós temos uma equipe com a idade média muito alta. E a gente sofreu para subir, mas foi o único trabalho de lá para cá que realmente eu tive uma pré-temporada. Então, desde 2017, eu tenho chegado assim, no meio do caminho, apagando fogo muitas vezes e muitas vezes construindo um trabalho ainda já com o carro andando, né? Mas assim, me deu muita experiência em lidar com essas adversidades durante o processo ali, já entrando no campeonato, sem escolher muitos jogadores que eu gostaria de escolher, mas usando o potencial de cada jogador nas suas posições e fazendo também com que esses jogadores, se eu pensar, por exemplo, na minha equipe, meu lateral esquerdo, ele era um ala quando ele jogava no Fortaleza, tá? Muitas vezes eu vi jogando, joguei inclusive contra ele assim. Cheguei aqui, ele estava de zagueiro, e ele é um bom zagueiro. Mas eu estava tendo uma certa dificuldade, tanto o Jamerson quanto o Gelado, a gente estava tendo algumas dificuldades em termos de marcação, em termos de apoio, em termos de jogadas ofensivas. E aí eu perguntei para o Bruno Melo, falei, então essa é uma característica importante do treinador que foi jogador. Eu creio que talvez isso seja uma grande vantagem para mim, porque eu sei lidar com essa situação das dificuldades que a gente encontra, de repente, para encontrar uma solução, né, diante de grande dificuldade. E aí o Bruno, quando eu falei com o Bruno, ele falou assim, professor, que eu ouvi dizer que ele não queria jogar de lateral. Ele falou, não, quem te informou está errado, porque eu jogo de lateral sim, se precisar, eu vou te ajudar. Eu não vou fazer o que o lateral faz o tempo todo, sobe e desce o tempo todo, eu não vou bater, porque eu estou jogando mais de zagueiro. Então, essas soluções são muito importantes quando você tem experiência, você consegue enxergar as dificuldades da equipe e você atua nessa situação e facilitar para um jogador, por exemplo, jogar em 2, 3 posições com facilidade, porque o jogo é muito dinâmico, Kiyomi. No jogo, muitas vezes você está marcando num 4-4-2 e muitas vezes você está marcando no 5-4-1 ou num 4-5-1 ou até mesmo num 4-6, dependendo da situação. E você está atacando de formas diferenciadas. Se você não tiver uma leitura tática, naturalmente você vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que essas dificuldades que eu tenho enfrentado no meio de campeonato tem realmente me dado uma grande experiência para lidar com essa situação, mas o meu desejo, naturalmente, é sempre iniciar um trabalho que isso você faz com que realmente o seu trabalho seja melhor e mais duradouro. Foi o caso do Vasco de um ano, o caso do Kashima, eu não fiquei no Kashima em 2012 porque eu não quis. Não é que eu não quis, eu tive um problema na família, eu tive que retornar para o Brasil e conseguir solucionar esse problema de 2012 para 2013. E, naturalmente, eu poderia ter ficado no Kashima 5, 6 anos como treinador. Experiência na Tailândia, o
que acrescentou para técnico Jorginho ou uma pessoa Jorginho? A primeira experiência que eu tive ali é que eu pensei que eu já tinha visto tudo no futebol, mas eu não vi tudo. Eu não vi tudo, literalmente. Eu respeito demais e foi uma decisão minha justamente para não ter nenhum tipo de atrito com o meu presidente, porque é uma pessoa que ele merece todo o respeito. Se o clube está na situação que está, graças a ele, porque ele, junto com a esposa, para vocês terem ideia, eles tinham clubes diferentes, os dois se juntaram, ele e a esposa eram adversários, eles se juntaram e fizeram um clube, que é o Buriram, e fez esse clube campeão. A cidade, ela gira em torno do clube, a cidade cresceu assustadoramente, era uma cidade muito pequena, mas assim, eu nunca vi na minha vida um presidente e a esposa sentando no banco de reservas. Eles ficam no banco de reserva e ele determina literalmente tudo, desde tipo de treinamento, forma de jogar, substituição, e eu me assustei com aquilo e eu consegui aguentar 2 meses, mas para mim era impossível, eu iria passar mal, eu ia ter problema no coração, eu me conheço muito bem, eu respeito muito naturalmente a minha liderança, eu jamais teria qualquer tipo de atrito com o meu presidente. E eu pude ser o mais respeitoso possível, mas eu não conseguiria conviver com isso durante muito tempo. E foi o que aconteceu. Então, assim, eu tive uma experiência muito boa por ser campeão, porque desde 2016 eu não tinha sido campeão e eu voltei a ser campeão agora em 2024. Isso é maravilhoso. E campeão nacional, que eu não havia sido. Eu fui campeão carioca, eu fui campeão no Kashima em 2 Copas, mas eu não tinha sido campeão nacional. Fui campeão nacional, mas eu pude ver uma mentalidade ou uma cultura muito diferente, que isso aí não é uma coisa específica do Buriram. Em muitos clubes acontece isso, que o presidente determina uma série de coisas, como horário de treinamentos, e eu tinha muita dificuldade. E como eu tenho muita experiência e por eu ter sido também um campeão do mundo, o presidente tinha muito respeito por mim. A gente, em muitos momentos, ele me dava a liberdade de debater, de colocar as minhas ideias. Então foi isso que aconteceu. Eu pude vivenciar um mundo totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, e mesmo assim eu consegui, graças a Deus, superar aqueles momentos difíceis ali, em muitos momentos de atrito, de você respeitar a sua autoridade, respeitar a hierarquia, e a gente conseguiu, assim, mesmo com algumas diferenças que a gente tinha, eu colocando com muito jeitinho, entendendo a forma da cultura, por exemplo, da Tailândia, eu consegui fazer com que ele pensasse, pelo menos da forma como eu estava pensando, e aceitasse as minhas colocações, e nós conseguimos chegar assim a um campeonato que foi maravilhoso para mim. Pena que eu não pude ir para a semifinal da Copa, que no jogo que eu acabei saindo, eles acabaram perdendo para um time que era o Monton, que é o maior adversário, é como se jogasse Atlético e Curitiba, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Inter e Grêmio, era realmente o grande rival, e como a gente não houve um acordo ali, que ele queria uma interferência, eu achei melhor então a gente parar. Ele também falou, então é melhor você não ir para o banco, e eles acabaram perdendo para essa equipe, infelizmente, e não chegamos à final lá. Na época já não estava mais, mas não chegamos à final da Copa, que era muito importante. Vai rolar pra galera curtir, o mundo inteiro vibrar, no planeta que eu me, a emoção vai rolar pra galera curtir.